Salve amigos do grupo Via Hobby e amigos do YouTube, você que está chegando agora para acompanhar o nosso canal. Este é o canal Via Hobby, onde nós vamos tratar de bastante assuntos relativos aí ao mundo do aeromodelismo. E hoje, para começar, nós vamos conversar com você, amigo modelista, contar um pouquinho de história, né? Falar um pouquinho aí sobre o aeromodelismo, sobre os voos, né? E eu vou começar falando um pouquinho de como que eu ingressei no mundo do aeromodelismo, tá? Vamos lá, né? Então, quando criança, a gente tem sonhos, né? Toda criança tem sonhos, toda criança imagina as coisas, né? Enfim, eu sou filho de piloto, meu pai, Luiz, é piloto. Atualmente não está voando, ele é piloto agrícola, já aposentado, mas voou por quase 30 anos, né? Trabalhou com aviação por quase 30 anos. Meu tio, mecânico de avião, piloto também, de turbina, enfim, os irmãos, né, do meu pai, sempre envolvidos com a aviação. O bairro que meu pai nasceu, na cidade de Maringá, é o bairro aeroporto, né? Então nasceram ali, conviveram com a aviação desde que nasceu, e imagina eu, né? Então a aviação meio que já está ali no sangue, né? Já faz parte, se fizer um exame de sangue lá, vai dar uma porcentagem de aviação, né? E eu sempre convivendo desde muito cedo, né, com o avião. Meu pai, quando ele ia fazer algum trabalho que era possível eu ir junto, desde ali dos 4, 5 anos de idade, eu já estava junto com ele, voava lá no avião junto com ele, no Ipanema, né? Ele tinha também um PA-18 adaptado para pulverização, né? Porque não tinha Ipanema lá no começo das atividades, o Ipanema surgiu depois, né? E nós convivíamos lá sempre em meio aos aviões, né? E eu sempre gostei de brinquedos, né? Todo tipo de brinquedo que lembrava um avião. Então, se o brinquedo era de avião, tinha certeza que eu queria, né? Seja o que fosse o brinquedo, eu queria aquele brinquedo para mim, né? Porque era de avião. Então eu tinha essa paixão, né? Tanto por acompanhar meu pai com os aviões reais, né? Quanto pelos brinquedos que se relacionavam ali com o avião. Então, os meus desenhos, né? A criança gosta muito de desenhar, a criança gosta muito de né, escalar no papel. Os meus desenhos sempre foram aviões. Eu sempre desenhei avião, pedia para o meu pai desenhar avião, dava o papel, pai, desenha um avião, né? Eu gostava do jeito que ele desenhava um avião lá, que ficava bonito, ficava legal. Meu pai desenhava, meu pai fazia avião de papelão, meu pai fazia avião de madeira, né? Enfim, tudo para agradar o filho lá, de tanto que o filho gostava de avião, né? E ali, desde que eu me conheço por gente, né, desde que eu acompanho ele aí na aviação, eu já tive contato com aeromodelos, tá? Então, como que eu tive o primeiro contato? Meu pai comprava muito aqueles aviões da Aerobras, o J3, o Paulistinha, né? Aqueles de elástico, né? Você dava, para quem não conhece, né? Você uma hélice com um elástico, você dá a corda e solta e ele sai voando, né? É o voo livre. Tem hoje, quando você vai em alguns eventos aí de aviação, aqueles de isopor, né? O pessoal dá um giro lá, aviãozinho voando. Mas, na época, a gente comprava mesmo de construir lá de balsa, né? Da Casa Aerobras, grande Casa Aerobras, né? A minha casa de aeromodelismo desde criança, né? Tive prazer de estar lá recentemente, foi um sonho realizado, né? Não tinha ido ainda na Aerobras, né? Enfim. Então, meu contato com aeromodelo vem desde muito cedo. Ele tinha um amigo, ele tem, né? Um amigo na época era o sócio dele, inclusive, na aviação agrícola, e esse amigo dele tinha aeromodelos VCC, né? Eles eram maiores do que aqueles que nós montávamos, né? Porque já eram com motor, apesar do amigo dele não chegar a voar, mas ele chegou a montar, chegou a construir os modelos. E eu lembro que eu ia na casa dele e já tinha que me levar lá no quartinho, lá onde tem a estante, que tinha os aviões lá em cima da estante, né? Tinha que pegar para mim, ficar um pouquinho com eles ali,
era a minha paixão, né? Ir lá e pegar aqueles aviões para ficar brincando um pouquinho ali no chão, né? Então eles deixavam ali um pouquinho, porque criança, né, sabe como é que é? Brincava ali um pouquinho, depois guardava de novo e aquilo era uma alegria, né? Ter contato com aqueles aviões ali, isso por volta dos 5 anos de idade, né? Hoje estou com 37, então digamos que eu tenho contato com aeromodelos há 32 anos de idade, tá? Que eu me lembre, né? Pegando o aeromodelo, brincando com o aeromodelo, desde os 5 anos, fazendo aí 32 anos de idade, 32 anos que eu que eu tenho contato com aeromodelos, né? Que eu piloto é um pouquinho menos, eu vou explicar já essa história. Muito bem. Passa aí o tempo, né? O tempo passou, sempre montando esses aviões. Meu pai sempre montando muito avião, sempre incentivando para que eu brincasse, para que eu tivesse aviões. Montava, quebrava, né? Aí eu ia com ele quando ele ia fazer algum serviço, eu ia com ele e ficava lá na soja, né? A pista do avião decolar aqui no meio, e ficava na soja. Jogava de um lado para o outro, de um lado para o outro, né? Ficava o dia inteiro com os aviões voo livres, aqueles Piper J3 da Aerobras, né, voando para lá e para cá, até que uma hora espatifava tudo, ia meu pai consertar, ia meu pai arrumar, comprar outro, né, e assim a vida foi, e eu fui recebendo essa graça, né, de que meu pai ter investido no aeromodelismo, investido aí no hobby, né, para que eu também me apaixonasse. Morávamos em Cândido Mota na época ele trabalhava com aviação agrícola, mudamos para o Paraná, a aviação agrícola passou um período muito conturbado, né, meio complicado ali, e aí ele foi realizar uma outra atividade e fiquei um tempo sem ter tanto contato com os aeromodelos, apesar de que ele nunca parou de comprar, sempre uma vez ou outra tinha um avião lá, tinha um aviãozinho sendo construído lá em casa, né. E nós não saímos do aeroporto. O aeroporto de Maringá, naquela época, ele ficava ali dentro da cidade, né? O aeroporto, hoje chama-se de antigo aeroporto, né? Era ali dentro da cidade. Então, de domingo, de sábado à tarde, de domingo, era alegria. Ir lá no aeroporto, ver, pousar e decolar os Fokker 50. Quem se lembra dos Fokker 50, né? Da TAM, aqueles com as turbinas turbohélices, né? Tinha também o Brasília Bandeirante da Rio Sul, na época Rio Sul, né? E ali em Maringá, então, a gente ficava acompanhando e vendo aqueles aviões todos ali, pós e decola, avião pequeno, avião médio, né? Tinha os horários que o avião chegava. O apartamento, o prédio que eu morava em Maringá, era onde os aviões faziam a perna base do pouso, né? Então o avião chegava baixo já ali, fazendo a perna base do pouso. Eu fiquei ali, nós ficamos durante 8 anos ali com aviação, né, com avião. Eu já sabia o horário, já corria para a janela para esperar o avião, né? Então tinha toda essa magia, né? Passado um tempo, voltamos para o estado de São Paulo, mais precisamente aqui para Paraguaçu Paulista. E aí foi quando, de fato, nós tivemos aí a entrada do aeromodelismo VCC na nossa vida, né? O primeiro o VCC, depois o RC. Meu pai arrematou de um rapaz, Palito, grande Palito, um abraço aí pro Palito, o nome dele é Evandro, arrematou uns aeromodelos, ele estava fazendo faculdade fora, com muita dificuldade de manter o hobby, né? De tempo para mexer, e meu pai sempre fez maquetes de avião, maquetes, né? Ele sempre foi um maquetista de primeira. Ele é um maquetista de primeira, tá fazendo um Seneca para mim, uma coisa mais linda que eu vou colocar aqui no canal com toda certeza. E meu pai foi lá para fazer uma roda para as maquetes no torno, né? Porque aí tem que ser umas rodinhas menores, porque as maquetes têm aí, né, mais ou menos aí uns 50 centímetros, né? E ele foi lá nessa marcenaria, porque ele conhecia o dono da marcenaria, que é o pai do Evandro, né? Chegando lá, o Evandro tinha amontoado lá os aeromodelos lá num canto e falou pro meu pai: você não quer levar esses aviões que estão aqui? Isso em 1998. 1998, tá? 1997. E aí meu pai... 1997, tá? E aí meu pai falou: mas é muito caro, né? Quanto que... Eu não estava junto.
e ele na época foi R$ 150, tá? Isso em 1997. Só que os aviões eram uns cacarecos, né? Tava tudo, ou estava precisando de reforma, ou estava quebrado, ou não tinha nem terminado ainda, né? Uns tinha só asa, outros tinha só fuselagem, né? O motor que veio era um Fox 35, pessoal aí que é do VCC já arrepia, né? Quando fala Fox 35. E esse Fox 35, ele tava tão ruim, que tinha uma junta no cabeçote do motor ali, no cabeçote, que foi cortado de latinha de cerveja. Olha só, hein? Foi colocado ali, feito os furos, né? Colocado parafuso. Tinha um parafuso que era totalmente espanado, não dava aperto, só tava ali para contar a história, né? E esse motor funcionava, hein? E esse motor, eu vou contar a história desse motor também aí. E aí alguns outros motores com cabeçote espanado, vela já não funcionava mais, né? Enfim, resumindo, né? Nenhum desses aviões estava pronto para voar. Na época, o start, né, o knee start de aquecimento de vela era aquele que tinha um fio gigantesco ligado numa bateria de moto, né? Que também a bateria não funcionava, já foi pro lixo logo em seguida, né? E, enfim, eu não tinha nem combustível, eu não tinha nem start de vela, tudo sem, não tinha o conhecimento de lojas. Naquele tempo era só as lojas físicas, né? Em 1997 você tinha que ir numa loja, né? Tinha que comprar, e cidade pequena aqui você não tem, né? O mais perto de nós aqui era Londrina e Maringá que tinha, tá? E aí, como que nós vamos, né? O que vai fazer com tudo isso? O que nós fizemos? Começamos a reformar. Reformamos todos os aviões. Tá vendo aqui atrás de mim aqui um Paulistinha? Tem um Paulistinha? Esse aí não é daquela época não, tá? Esse foi novo. Eu construí em outubro, se não me engano, outubro do ano passado. Outubro ou setembro do ano passado, tá? Mas tinha um Paulistinha exatamente igualzinho esse aqui. Tava um chumbo o avião, tava um peso, né? Lixou, meu pai lixou ele inteiro, trocou entelamento. Meu pai sempre fez um entelamento muito bom, porque ele reformava os aviões, né? Os PA-18 da época. E o PA-18 você sabe que ele é entelado com tecido também, né? Então meu pai tinha muita habilidade com entelamento, só diminuiu a proporção, né? E nós reformamos e pintou de novo e o avião ficou... Mas o avião era pesado. Pensa num avião pesado. Mais tarde foi o que eu mais voei. Eu vou contar a história dele para vocês depois com o motor CB25, mas vamos por partes, tá? Reformamos os aviões. Meu pai trabalhava gerente comercial naquela época, chegava sempre muito tarde, né? Trabalhava ele e minha mãe, chegavam por volta da meia-noite e a gente começava a mexer nesses aviões. Ficávamos às vezes até 3 horas da manhã, 4 horas da manhã, né, lixando e acertando os aviões e conversando sobre aviação. E meu pai contando as histórias de avião, né, como que o avião voa, o que faz. E eu querendo saber, pai, mas isso aqui faz como? Né? O avião tinha um cabinho lá que você puxava, mexia o profundor, né, sabia que era para subir, para descer. Mas como que voa esse negócio, né? E aquela, será que esse motor funciona? Mas na minha cabeça, o que a gente ia fazer? Reformar tudo e pôr tudo para voar, né? Tudo bem, as reformas foram acontecendo, nós fomos terminando as reformas, os aviões foram ficando bonitos. Eu tinha um quartinho, mais ou menos ali 3 por 3, né? Um quartinho, não era aqui nessa casa, na outra casa que a gente morava, com a parede toda forrada, né? Pendurada de avião. Mais ou menos como vocês estão vendo aqui, que aqui nós temos avião tanto VCC quanto RC, né? Tá meio misturado aqui. E aí que chegou a hora, né? E aí? Temos os aviões, tem um motor aqui, quem que vai nos ajudar, né? E aí nós conhecemos, através de uma indicação, uma pessoa cujo nome é Hamilton. Um abraço, Hamilton, tenho certeza que o Hamilton vai assistir esse vídeo aqui. Hamilton, ó... Toda essa vida nossa aqui de aeromodelismo, você sabe que você tem uma participação muito grande nela, tá? Tenha certeza disso aí. E o Hamilton, ele era o pai da paciência, né? Ele tinha paciência, ele me recebia em casa, casado, ele tinha 4 filhos, depois ia ter mais um, tem 5 atualmente. Trabalhava o dia todo, chegava cansado em casa, né? E imagina, né, uma casa, uma família grande, como que não tem dificuldade, problemas, né? Mas naquela época, para mim,
né? O que importava eram os aviões e eu achava que para ele tudo aquilo era igual era para mim, né? Era aquela euforia. Mas ele nunca, em nenhum momento, disse, olha, não vem em casa, hoje eu não posso, né? Ele sempre, não, vem, ó, eu vou jantar e depois que eu jantar eu te recebo aqui. Pode vir. Eu ligava, ó, Milton, você... Como meus pais trabalhavam fora, gerentes comerciais chegavam tarde, né? Eu ficava em casa, então eu o tempo todo mexendo, né? Ficava ali admirando. Hamilton, você tá na sua casa? Eu preciso ver um negócio aqui de uma peça, me explica. Ia lá na casa do Hamilton, né? Mas a primeira vez foi ele que veio até em casa, ele queria dar uma olhada. Eu vou aí ver o que você tem, né? Eu lembro que ele trouxe numa mochilinha, né? Vende em farmácia, né? Que o pessoal põe álcool, aquelas que usa para esterilização. Com um pouquinho de combustível e um cachimbinho assim que eu não sabia que era um start de vela, aquecedor de vela, né? Aí ele chegou, nós tínhamos montado um Condor, montado não, reformado, o avião diz, né, que era Condor o nome dele. Vendo o Condor atualmente, eu não acho que seja o Condor, seja um outro avião. Mas ele era grande, grande para mim na época, né? Ele era o maior que a gente tinha lá. E ele usava um motor Fox 35, era justamente aquele Fox que eu falei no começo para vocês, né? E aí o Hamilton chegou, pegou a motilha, virou, colocou um pouquinho de combustível no carburador do Fox, deu uns giros na hélice, colocou aquele start em cima, deu 2 batidas, o motor pegou. E aí foi aquele barulho, né? Imagina o Fox 35 ou qualquer motor Glow sem o escapamento faz um auê, né? E aquele Fox pegou, funcionou ali por uns 5 segundos, porque só foi colocado combustível ali no carburador, né? Não foi mexido o tanque, até porque o avião estava numa área de lavanderia de casa e tudo fechado, né? A gente não saiu lá para fora com o avião, até porque eu morava numa área comercial muito difícil de ir lá fora, porque já era área comercial, calçada pequena. Ali dentro mesmo ele fez esse movimento, né? E o motor pegou. Aqueles 5 segundos que o motor pegou, para mim, foi a maior sensação da vida, né? Eu tenho um avião e o motor desse avião funciona. E aí as palavras dele foram o seguinte: forte, hein? Esse avião vai voar bem com esse motor aí. Vamos fazer um teste, né? As palavras dele foram essa aí, né? E aí eu fiquei louco querendo que esse avião voasse o quanto antes. Mas o Hamilton já tinha me orientado, falou, esse avião tá um pouco pesado. Esse avião já não é a primeira vez que ele voa, já não é a primeira vez que ele quebra, já não é a primeira reforma, né? Ele tinha flap, porém o Evandro, eu não sei por qual motivo, ele tinha tirado o flap, ele ficou só com profundor. E marcamos para um dia que desce, fazer um teste, encher o tanque, né, e fazer aquele motor funcionar. Mas os 5 segundos que eu ouvi daquele motor funcionando foi o suficiente para essa paixão por aviação e por aeromodelos, né, crescer ainda mais. E eu tenho muita história para contar, tá? Vou continuar a história desse Fox 35, desse Condor. Vou contar para vocês como foi a minha primeira experiência numa pista, como foi que eu cheguei pela primeira vez com o meu avião, com o meu motor, com o cabo do meu avião lá na pista, os vários e vários tombos que eu dei nos aviões, as várias reformas que eu e meu pai fizemos e até o meu primeiro voo completo, né? Eu vou contar tudinho para vocês, nós vamos falar aí sobre as evoluções dos aviões que eu tive, que com certeza você em algum momento vai se encaixar nessa história também. Temos muita coisa para conversar. Este vídeo, para não ficar muito comprido, nós vamos encerrar por aqui. E aguarde aí em breve nossos novos vídeos, tá? Estou prevendo que a gente vai fazer 2 vídeos por semana, colocar 2 vídeos durante a semana. Se inscreve, ativa o sininho, com o vídeo chegando você já vai ter acesso, né? E vamos juntos nessa história aí. Ok, amigos? Um grande abraço para vocês, ótimos voos e até o próximo.